Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Levíticos, capítulo 24. O candelabro. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga ao israelita que ele traga o melhor azeite, para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda, ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios, das lamparinas, do candelabro de ouro puro, para que fique sempre aceso na presença do Senhor. O pão sagrado. 12 pães, cada um pesado 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e posto na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados para sempre. O grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna do israelita com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso os sacerdotes o comerão no lugar sagrado. Pecados e castigo. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomita e ele era filho de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, este homem blasfemou contra o nome do Senhor. O Senhor e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e deixaram preso, até que o Senhor disse o que deveria fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve este homem para fora do acampamento. As pessoas que ouviram blasfemar contra mim colocarão a mão na cabeça dele, e depois o povo todo matará a pedrada. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado, e será morto a pedrada por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, que blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morta. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará o dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, fará com ela a mesma coisa que ele fez, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa, dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morta. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para o israelita. Eu sou o Senhor de vocês. Então Moisés disse tudo ao israelita. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus, levaram para fora do acampamento. Ali mataram a pedrada. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levíticos, capítulo 25. O 7º ano. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Mandou que eles dessem ao povo de Israel as seguintes leis: quando você entrar na terra que o Senhor Deus lhe vai dar, deixe que 7 em 7 anos a terra descanse, em honra ao do Senhor. Durante 6 anos semeie os seus campos. Podem as parreiras e colhem uvas, mas no 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeia o seu campo, nem podará as suas parreiras, ninguém colherá trigo que cresce por si mesmo, nem poderá as parreiras, nem colherá uva. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todo israelita, os seus escravos e suas escravas, seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos, os animais selvagens, tudo que a terra produzir servir de alimento. O ano de libertação. Conte 7 anos, isto é, 7 anos vezes 7, que dá no total de 49 anos. Então, no dia de 10, no 7º mês, que é o dia do perdão, mande um homem tocar a trombeta por todo o país.
pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravo voltarão livres para suas famílias. Todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará seus campos, nem colherá trigo que cresce por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentam somente daquilo que a terra produzir por si mesmo. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra da terra, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número da colheita desde o último ano da libertação. O vendedor calculará o preço na base dos anos da colheita, que ainda faltem até o seguinte ano de libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor nosso Deus. A questão do 7º ano. Obedeçam todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar: como é que, havendo comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando você semear os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e havendo bastante para comerem até a colheita do 9º ano. Leia a respeito da propriedade. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tomar e comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte de suas terras, os seus parentes mais chegados devem tomar e comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas do terreno que tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente dono do terreno. Mas se ele não tiver suficiente para tornar a comprar o terreno, então esse ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano de libertação. Nesse ano o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até o ano depois da venda. Mas se dentro de um ano ele não comprar, então ele pertencerá ao comprador, aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação, a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, a casa que ficam em cidades sem muralha são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação, ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de comprar as suas casas, que ficam na cidade onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação, a casa volta a ser dele, pois as casas da cidade onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta da cidade onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. A lei a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajunte-se como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você.
Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã para ser o nosso Deus. Leia a respeito dos escravos. Se um israelita morar perto de você, ficar tão pobre que chegue a ponto de ter que se vender a você para ser o seu escravo, não faça trabalhar como escravo, trate como se ele fosse um empregado, um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação, e nesse ano ele e seus filhos irão embora e voltarão para suas próprias famílias e para a terra dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que o tirou do Egito. Ele não deve ser vendido como escravo. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeitem a ordem de Deus. Se precisarem de escravo ou escrava, vocês poderão comprá-lo dos povos vizinhos dos seus pais. Também poderão comprar os filhos do estrangeiro que mora no meio de vocês. Essas crianças que nascem na terra do Israel poderão ser compradas como escravo, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo como crueldade. Podem acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo, e esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo, outro parente chegado poderá comprá-lo, ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo pode comprar a sua libertação. Ele é o homem que o comprou, combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos desse ano em que ele se vendeu, até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário do empregador recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será a mesma. O dono o trará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono o trate com crueldade. Se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então o seguinte ano de libertação, ele e seus filhos ficarão livres, pois israelitas são escravos de Deus, que tirou do Egito. Ele é o Senhor, o seu Deus.